Hoje eu vou falar sobre os 7 assuntos mais cobrados na sua prova. Esse vídeo é uma resposta a alguns alunos que pediram quais são os assuntos mais cobrados na prova específica de agente de saúde e eu resolvi gravar esse vídeo para tentar te ajudar. Lembrando que toda essa lista ela é baseada conforme o banco de questões do TEC Concursos, que é um site que reúne questões com uma base muito grande para a gente poder tirar ali as nossas análises e ver, através de filtros, quais são os assuntos mais cobrados. Então, as questões com maior número de repetições, esses assuntos são considerados mais cobrados em diversas bancas. Quem quiser, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, também no comentário, um cupom de desconto que o TEC ofereceu ao nosso canal, aos alunos do nosso canal, para poderem ter acesso ao banco de questões que eles oferecem. É bem grande, é bem amplo e eu acho que vale a pena você conhecer. Lembrando que as questões de legislação do SUS, elas não estarão nesse top 7 que eu irei fazer, porque elas são abordadas geralmente em conhecimentos gerais ou em legislação do SUS. Existe uma disciplina à parte. Então, vamos para a lista. Em sétimo lugar, em ordem decrescente de grau de importância, eu destaco aqui as doenças que são ocasionadas por vetores. Então, aqui eu estou falando de leishmaniose, esquistossomose, doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, e aqui eu falo de chikungunya e também de zika, a raiva, e também doenças relacionadas ao barbeiro, né, que no caso seria a doença de Chagas. Esse é o top 7 da lista de importância, eu acredito que vale a pena e que cai muito questões relacionadas a essas doenças que eu citei aqui, tanto em relação a como elas são ocasionadas, qual o seu vetor, qual o tratamento, quais são os sintomas da doença. Geralmente eles colocam um caso na sua questão, dizendo, por exemplo, o seu João ali teve tais sintomas, o que pode ser, e aí ele te dá uma lista de doenças para você marcar qual que é a correta. Então, geralmente as questões, elas são contextualizadas dessa forma que eu falei para vocês. E agora no nosso top 6, vamos dizer assim, continuando ainda falando de doenças, nós damos aí o 6º lugar às doenças que mais acometem a população, ou seja, é um quarteto de doenças que é muito importante para que você tenha conhecimento na hora da sua prova. E quais são essas doenças? Eu estou falando da hipertensão, da diabetes, da tuberculose e da hanseníase. Esse quarteto de doenças é muito cobrado também da mesma forma, identificando ali a questão, vai querer saber de você quais são os sintomas, qual o tratamento, que medidas o ACS ele tem que ter quando ele encontra alguém que apresenta algum desses sintomas e também períodos de tratamento dessas doenças. Então, o top 6 ela vai para as doenças que mais acometem a população. Eu sugiro que você dê uma lida e resolva muitas questões sobre esse assunto. No 5º lugar, dos assuntos mais cobrados em provas de conhecimentos específicos para a CS, eu destaco aqui a saúde da criança. E, entre parênteses, eu coloco todo o esquema de vacinação. Então, é importante saber as vacinas que as crianças devem tomar ali nos seus primeiros anos de vida, como que deve ser feito o acompanhamento das crianças pelo ACS, em relação a receber medicamentos, em relação ao aleitamento, a higienização que a criança ela deve ter nos seus primeiros dias e meses de vida. Então, toda essa parte de saúde da criança eu destaco como 5º lugar em número de questões que são cobradas. É algo que é muito recorrente e eu sugiro também que você tenha uma atenção na hora de organizar o seu estudo. No 4º lugar, eu destaco aqui o assunto saúde da mulher, que é um assunto muito importante também e que se relaciona um pouco com a saúde da criança, mas especificamente a mulher grávida, a mulher que tem ali o seu período de pré-natal que deve ser acompanhado pelo ACS. Então, todas as orientações que o agente de saúde ele tem que dar a essa mulher, que também posteriormente vai ter o bebê, em relação a aleitamento, como que ela deve conduzir ali esses primeiros anos do seu filho, e também em relação a especificidades da saúde da mulher, como, por exemplo, preventivo e doenças sexualmente transmissíveis, como formas também de
resguardar a saúde da mulher. Então eu destaco esse quarto lugar ao tópico saúde da mulher. Em terceiro lugar, eu destaco aqui todos os assuntos que giram em torno do tópico atenção básica. Então, quais são as equipes da atenção básica, como elas são formadas, quantos são seus integrantes, né? Quais são os serviços que a atenção básica ela oferece à população da região adscrita. Então, quais são os níveis de atenção. São assuntos que estão de maneira transversal, né, e que acabam ali encontrando lugar na nossa prova. Quando a gente olha para o tópico atenção básica, a gente fala de muita coisa. A gente fala dos profissionais que estão ali na UBS, quais são a formatação ali dos profissionais, fala também de a descrição, de visita, de busca ativa. Todos esses assuntos, eles permeiam também nesse tópico atenção básica. E aí é importante saber qual é a estrutura da atenção básica, quais são os profissionais que integram a atenção básica, as equipes, tá? E como é que eles agem, como é que se dá o trabalho ali dos técnicos de enfermagem, do ACS, do enfermeiro e desses profissionais. Não de maneira muito profunda, mas entender como é que funciona. Principalmente o número de integrantes de cada equipe e como que ela atende essa população da sua área descrita. Nosso segundo lugar para os assuntos que mais caem em conhecimentos específicos para agente de saúde. E se você estiver se preparando e ainda não tem um material, eu recomendo fortemente que você conheça o material que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no comentário. É um material esquematizado com simulados que vão te ajudar com certeza na sua preparação em conhecimentos específicos. O nosso segundo lugar, ele vai para o tópico territorialização. E aqui eu estou falando de todos os assuntos que são subdivisões desse. Cadastramento familiar, estou falando de área, microárea, de visita familiar, visita domiciliar. Então, todos esses assuntos, eles estão dentro do tópico territorialização. E é muito importante saber, por exemplo, quantas pessoas o ACS ele tem que visitar, quantas famílias, como é que é formada as microáreas, como é que funciona o esquema de visitação, o que o ACS ele pode encontrar na visita familiar. E existem muitas questões que contextualizam, por exemplo, casos de violência que o ACS encontra nas suas visitas, casos de doentes que não estão tomando o seu medicamento corretamente, e aí você precisa fazer uma busca ativa, né, para determinados casos. Então, todos esses tópicos, eles estão dentro do tópico territorialização. Existe um número imenso de questões, chove em provas questões com esse tópico, seja abordando área, microárea, visita domiciliar e cadastramento também, fichas cadastrais, ainda que seja um tópico um pouco até ultrapassado, mas que ainda é cobrado muito em prova. E o campeão, vamos dizer assim, o top 1 da nossa lista, do top 7 de assuntos que mais caem na prova de conhecimentos específicos, é o tópico da Lei 11.350 de 2006. Essa lei fala sobre as competências do ACS, fala sobre carga horária de trabalho do ACS, fala sobre as atribuições do ACS, aquelas que são em comum com as equipes de saúde, com os ACS também, agentes de endemias. Então, essa lei 11.350, ela vai falar sobre assuntos muito importantes relacionados à vida prática do ACS. Logo, é uma lei que você tem que saber de cós salteado. Se existe alguma legislação que você tem que saber na hora da sua prova, se você tiver só essa legislação para gravar, para estudar, eu te indicaria a Lei 11.350 de 2006. Você não pode ir para a prova sem saber de cós salteado essa lei que com certeza vai ter questões na sua prova. Praticamente ali 100% de chance de ter alguma questão ou várias questões da Lei 11.350 na sua prova. Então você tem que estudar. Em número de questões é uma das mais cobradas, porque ela fala, por exemplo, de situações em que o ACS ele vai perder o cargo público, quantas horas ele tem que trabalhar,
quais são as suas atribuições, quais são as atribuições em comum ao ACE, às equipes de saúde. Então, todas essas informações você encontra nessa lei, 11.350. Então, eu acredito que essa sim merece o nosso top 1 da nossa lista de assuntos mais importantes para estudar na hora da prova. Eu gostaria de saber quais desses assuntos da nossa lista do top 7 você gostaria que eu fizesse um vídeo explicando esse assunto, como uma aula. Deixa aí nos comentários para que eu entenda quais desses assuntos você gostaria que eu explicasse aqui no canal, gravasse um vídeo. E aí, se você gostou desse assunto e de vídeos como esse, se inscreve para continuar recebendo. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!